Tradezinho aqui consolidou bastante, mas conseguimos inverter esse fair value gap. Eu tinha entrado um pouco antes, porque eu gosto de entrar nessa S&D, e o meu stop ele fica aqui em cima, geralmente. Mas como eu vi que a gente no SP500 a gente já tinha limpado essa região e no Nasdaq não, eu vi como uma SMT, esperei inverter esse gap. E aí eu tive um pouco mais de confluência de que esse preço queria preços menores. Eu sempre gosto de tomar, como eu expliquei em outro vídeo, trade na região que foi o driver para puxar esse preço, como se fosse a origem. Por exemplo, a gente swipou esse preço aqui, não fechamos embaixo. Então, o que eu penso que o preço vai fazer? Que ele vai vir nessa região e ele vai vir até aqui, que foi essa região de origem. Essa, ou até swipar essa, mas não quebrar esse swing point aqui para manter uma estrutura bearish. A gente veio aqui às 10 horas, subimos mais ou menos 140 pontos em 1 hora e agora a gente vai limpar essa liquidez. Vamos ver. Daqui não é muito legal inverter esse gap. Acaba tirando um pouco da minha confluência de baixa, porque se eu gostaria que esse preço acelerasse para baixo, eu gostaria que esses gaps fossem mantidos pelo menos em aberto depois do toque. Mitigar o primeiro e o segundo, dar um toquezinho de wick e continuar descendo. Como ele inverteu em V, eu já fico um pouco mais receoso de que isso pode indicar uma reversão. Porém, vou manter meu trade, vou manter meu stop e eu creio que a gente provavelmente vai limpar essa liquidez aqui. O ideal é não se desesperar muito, a Nasdaq está fazendo isso quase o tempo todo. Então, é isso. Ficar de olho. Aqui, bastante força na Nasdaq para tomar esses lows. Enquanto a SP500 a gente já tirou quase toda essa liquidez, a Nasdaq ainda tá demorando. Tá com bastante força, então mais uma confluência pra gente ficar de olho. Aqui a gente provavelmente tá acelerando um pouquinho para baixo. Vamos ver, 18 segundos para fechar. Queda de 1 minuto. 9 segundos. 6.
Bom, revertemos. Agora eu espero a aceleração barra continuação do movimento de baixa, até pelo menos uma zona aqui que tem algum tipo de suporte ou liquidez, que eu considero essa região aqui, minimamente. Não considero isso daqui como breaker ou nada significativo para mandar o preço para cima e tirar a liquidez ali de cima. Portanto, eu espero que a gente chegue pelo menos aqui, nessa liquidez. Tem um ponto de liquidez aqui interessante. A gente tirou esse low de 10,56 e depois a gente quebrou essa estrutura, ou seja, aqui tem bastante comprador. Vamos observar o preço agora, o que ele está fazendo.
Aqui deixei meu stop sem mexer pro break-even, porque como a gente tá quebrando essa estrutura para baixo, a gente provavelmente iria fazer o teste de alguma dessas. Provavelmente essa, a gente testou, manteve, chegou perto desse inverse fair value gap aqui. Mandamos o preço para baixo, agora a gente está retestando esse. Enfim, a lógica se mantém a mesma, não adianta mexer o stop pro break-even e destruir o risco-retorno, provavelmente seria estopado no lucro. No lucro não, com 1, 2, 3, 4, 5 dólares aqui. E provavelmente iria para o meu target, só que eu assumi um risco de 113 dólares quando abri essa operação. O que vale você fazer é sempre você assumir a operação como uma perda. E deixa o seu stop original, bota o stop conforme a estrutura, não fica mexendo ele e deixa o preço fazer a sua coisa. Deixa a lógica se mover o preço. Não fique tentando adivinhar fundos e topos, mexer o seu stop para achar que você é um trader muito preciso e que você, nossa, eu entrei naquela posição, ela desceu, eu botei meu stop no break-even, não me deu, mas pelo menos eu saí sem perder. Não, você perdeu, você destruiu seu risco-retorno. Você destruiu um trade que estava provavelmente positivo, veio para o break-even, te tirou com zero e foi um trade vencedor que você saiu com zero. Então isso destrói seu risco-recompensa no longo prazo. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Então, não façam isso. Deixem o trade rolar. A não ser que esteja muita confluência falando que o seu trade está errado e você teve a oportunidade de sair no break-even. Enquanto a lógica se manter, mantenha o seu stop original.
E precinho chato e horrível. Provavelmente a gente poderia ter saído aqui nesse suporte que eu tinha falado previamente, mas fazer o quê? É isso. Botei meu stop ali em cima, tirei ele do break-even porque a gente tinha deixado um fair value gap. E esse candle aqui de 1 minuto, ele tinha tirado essa liquidez fechada abaixo. Ou seja, a gente poderia testar a abertura desse candle como a gente está fazendo. A gente deu um toque, 2 toques. Por isso que o meu stop foi aqui para cima, ao invés de eu deixar no lucro um pouquinho abaixo da entrada, porque a gente poderia fazer esse reteste. Aqui eu tô assumindo um risco de $37 para 241, o original era de $113 para 241. E tudo muito lógico, tudo muito pensado. Aqui eu acho que a estrutura se mantém bearish, a gente não conseguiu fechar acima desse gap que tirou essa liquidez. Vamos ver, a gente deixou esse gap grande aqui que está sendo testado. O preço está bem consolidando, porque a gente já está perto da quinta-feira. E quinta-feira, como eu disse na análise semanal do domingo, é um dia de consolidação barra retração e, enfim, o preço fica bem parado, bem estático. Aqui a gente também está perto do horário do almoço, do meio-dia. Então a liquidez vai caindo um pouquinho e volta às 1 hora. Então seria o ideal a gente sair pelo menos aqui, 21.731. Mas, minha opinião, esse trade aqui a gente vai ser estopado no menos 37, pelo que eu tô vendo. Porque o preço tá bem chato, bem estranho. Porém, todas as nossas confluências e toda a nossa lógica por trás do trade continua intacta. Então, não há por que eu fechar com um lucro tão baixo e não há por que também eu fugir de um stop tão pequeno, né? Stop lógico. Gostaria de ver uma aceleração, fechar esse gap e acelerar para baixo e tirar essa liquidez pelo menos aqui. Aqui eu provavelmente vou deixar um limit buy.
Algo também que eu sempre uso nas análises é se o preço, se essa origem tive que silenciar o microfone rapidinho, mas o que eu estava falando é, se o preço dessa origem não tirou nenhum high aqui, isso é uma origem fraca, eu considero. Então, provavelmente essa liquidez aqui vai ser swipada. Aqui eu vou tirar metade da posição, que é um microcontrato, bem pouquinho que eu tô operando. Eu vou tirar um microcontrato aqui e eu vou puxar esse meu stop pro break even. Vou tirar aqui. Aqui, como a gente já tá nessa origem, eu vou puxar meu stop pro break even. Qual é a lógica de puxar pro break even? A gente retestou essa região e provavelmente, se a gente voltar para cá, o meu trade já está invalidado. A lógica sumiu, porque agora eu preciso desse sweep de liquidez. Se não tiver o sweep de liquidez, provavelmente a gente vai tomar esse outro lado, vai tomar aqui. E eu não quero que esse trade entre de novo em drawdown, porque já é um trade que está se estendendo há muito tempo. Deixa eu ver. É um trade que começou às 11h05, são meio-dia e 4, é quase uma hora que esse trade está aberto. É óbvio, tive a infelicidade de pegar uma consolidação, mas
já tá me rendendo quase 1 para 1 do meu risco original, que foi $113. Eu vou fazer a minha parcial, vou puxar meu stop pro break-even e vou usar como target essa liquidez aqui, inicial, de 10,45, que a gente tirou essa liquidez, quebrou acima, veio, testou e subiu de novo, quebrando essa estrutura, quase quebrando essa estrutura aqui. Aqui eu espero que o preço tire pelo menos essa liquidez. Aqui é como eu tinha falado, quando a gente estava decidindo qual target, eu falei que era ilógico eu mover, porque eu não vi o breaker aqui. E também eu via suporte aqui, compradores aqui. Exatamente nessa liquidez que a gente tirou, subiu. Aqui a gente provavelmente vai limpar essa liquidez agora. Ou não, o Nasdaq, ela destrói sonhos assim, né? Ela flerta com seu target, você fica ali, nossa, foi. Ela sobe 20 pontos em 1 segundo. E você fica, caraca, não foi? Ou foi? E acaba não indo, enfim. Mas acho que por esse volume imbalance aqui que a gente teve nos 30 segundos, provavelmente a gente vai tirar essa liquidez aqui. Olha lá, o que eu tinha falado. Flertou com o nosso target, subiu 10 pontos. Vamos ver. Olha lá, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Aqui é um SMT com SP500, mas não invertemos nenhum gap, o índice está com preço bem feinho. Então, vou manter aquele meu stop ali. Tô bem tranquilo quanto a esse trade, não tô irritado, tô com as minhas emoções tranquilas. É um trade muito lógico, muito bem pensado e aqui tá. Fechamos o nosso primeiro contrato e agora eu espero a gente tirar pelo menos essa liquidez, talvez. Vamos ver. Porque essa liquidez aqui a gente pode não fechar. Pode não tirar ela. A gente pode flertar, tirar essa liquidez aqui da origem desse movimento, dessa SND, manter o respeito à estrutura e continuar bullish para tirar essa máxima de 9,41. Vamos ver. Não tem mais SMT, né? SP500 com Nasdaq. O stop já está no break-even de um contrato. A partir do momento que a gente começar a fechar no 1 minuto acima desses candles, é quando vai começar a preocupar de que o preço pode vir a tirar essa liquidez de trendline aqui. Isso é chamada liquidez de trendline. O preço está construindo essa liquidez. As pessoas estão entrando vendidas no toque dessa linha. E o preço daqui a pouco ele vai ripar para cima e vai começar a tirar todo mundo que vendeu nessa descida. Descida bem lenta, bem sofrida. E o preço vai fazer um movimento de queda, de subida muito rápido. Ele vai vir aqui meio dia e pouco, 1 hora, não sei o tempo certo, mas ele vai fazer
vai tirar essa liquidez toda. É o que o preço faz todos os dias. Então, pelo menos é o que a gente espera que aconteça. É price action puro, não tem muito mistério, não uso nenhum indicador. Isso daqui eu só observo que o preço faz os fechamentos, as mínimas, as máximas e as divergências. É um estilo bem simples de trading, mas que tem uma assertividade muito alta porque você apenas reage ao que o preço está fazendo. Você não tenta achar onde vai ser o fundo, onde vai ser o topo, se o preço vai continuar subindo, se o preço vai continuar caindo. Enfim, você só reage ao que o preço está te dizendo que ele está fazendo. Aqui nós viemos nessa origenzinha aqui. Aqui é um lugar que eu gostaria de ver uma reversão. Se eu tivesse comprando esse índice, se eu não tivesse vendido. Como a gente tem um SMT aqui, nessas duas partes, eu creio que a gente vai acelerar e vai tirar essa liquidez. É o que eu espero, eu vou botar pelo menos metade desse movimento. Não quero que isso daqui volte e me tire com 5 dólares, 10 dólares. Eu posso aproveitar metade desse movimento. E aqui eu já tô com mais ou menos 1,5 de risco retorno, muito bom para quem tem uma taxa de acerto um pouquinho maior de que 50%. Já é o suficiente para te manter lucrativo. Vamos ver. E aqui eu tenho dois gaps bem grandes, um deles sendo um imbalance de volume. Gostaria que isso jogasse o preço para baixo, tirasse pelo menos essa liquidez aqui. Vamos ver se é isso que acontece. Execução semi-perfeita, para não dizer perfeita. Não tem muito o que mudar. A gente reagiu a todas as possíveis nuances e mudanças do preço. E vamos conseguir aí provavelmente um trade com risco retorno de 2 e tendo uma boa taxa de acerto com o modelo que eu uso. Aqui eu já posso botar acima desse candle. Não quero esperar voltar, tá ótimo aqui. Vamos acelerar? Vamos. Botar acima desse candle. Ótimo. Nosso target batido. Preço acelerando para baixo, limpando essa liquidez e absorvendo toda essa liquidez aqui desses swing points aqui. Trade muito legal, como vocês podem ver, a execução está na tela. Menos 2 microcontratos em 21.765. Fizemos uma parcial na metade e tiramos o resto do contrato aqui. Muito legal, muito bem feito, execução perfeita quase. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aí no comentário. Esse foi um trade live, está sendo todo falado e gravado ao vivo. Eu só não estou utilizando a minha webcam agora, mas isso não é um voice over. Tudo está sendo falado em tempo real. Vou tentar trazer live streams, eu vou tentar trazer operando o preço mais próximo de um método ao vivo. E estou ajeitando o overlay, alguma coisa aqui. E vou conseguir fazer isso, trazer isso daí. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.